Vamos lá, amores. Livro de Ciências, página 8. Vamos começar. Vou apresentar aqui para vocês. Sim. Seres vivos, né? Na unidade 3, a gente vai conversar muito sobre os seres vivos e qual a função deles na Terra e tudo mais, né? Além disso, o que é um ser vivo? É um animal? É um inseto? É uma planta? A gente vai ver tudo isso juntos, tá bom? Que entra na planta, né? Então, vamos ver aqui. Será que existem seres vivos bem pequenininhos que a gente não consegue ver? Vamos descobrir, tá? Olha aqui, a gente tá vendo eles no laboratório, estamos vendo, né, vendo bichinhos bem pequenininhos, microscópicos, né? E por isso a gente precisa da ajuda da... Opa, peraí. De uma lupa, né? Para poder entender. Aqui a gente tá vendo a professora mostrando para eles um gafanhoto. Olha que bonitinho. Também é um ser vivo, né? Você já reparou que a vida na Terra é um fenômeno muito especial? Como é maravilhoso perceber que a partir da menor das sementes, uma planta vistosa pode nascer. Olha só, a gente pode colocar uma sementinha e ela virar uma super planta, né? Que coisa legal. Vamos ver. O que Paulo, Mila e Yumi estão observando? No caso da primeira página, né, gente? O que eles estão observando? Eles estão observando a vida microscópica, tá? Que não dá pra gente ver no olho nu. Você sabe o que um grilo, um elefante e uma árvore têm em comum? Como se forma um organismo vivo? Não. Nós obtemos energia dos alimentos, mas e as plantas? Como elas transformam o alimento em energia? Tudo isso a gente vai ver na unidade 3, tá bom? Então vamos ver. Na página 10 agora, o que é um ser vivo, gente? O que vocês acham que é um ser vivo? Professora, eu vou atender o telefone. O que vocês acham assim? Sem pensar muito. Vocês acham que uma planta é um ser vivo? Não. Não? Vocês acham que... Sim. Sim. Vocês acham que um mosquito é um ser vivo? Claro, né, Pro? Claro. Vocês acham que... deixa eu ver... Uma pulga é um ser vivo? Sim. Um cachorro é um ser vivo? Sim. Ô, Pro, Sim, como também. não é um ser vivo? Sim. Então, vamos ver aqui. Olha só. Sabemos que os seres vivos convivem com os fatores não vivos do ambiente, mas eles são diferentes. Observe abaixo as imagens de alguns seres vivos e faça uma lista das características que, na sua opinião, são comuns em todos eles. Então, olha só. Aqui a gente vai observar 4 animaizinhos. Opa! 4 animaizinhos, né? 4 bichinhos, 4 seres vivos, certo? Aqui a gente, na primeira imagem, vai ter uma perereca. Do outro lado, a gente vai ter uma bactéria. Do outro lado, nós teremos plantas. E do outro lado, nós teremos seres humanos. Todos eles, meus amores, são seres vivos. O que vocês acham que eles possuem em comum? Vida. A vida, muito bem. Exato. Muito bem observado. Que mais? A vida. A casa do sol. O ar, ele precisa do ar, do ambiente para viver. Precisa também do ambiente para viver todos eles, né? Que mais? Água. Água. Comida. Se alimentar, né? Tirar de algum lugar um alimento. Muito bem. Todos eles precisam se alimentar.
Seja de uma forma, seja de outra, né? Cada ser vivo vai se alimentar de uma forma. Muito bem. O que mais? Beber vitamina. Beber vitamina. Eles vão tentar prolongar a vida, né? Todos eles da sua maneira, do seu jeitinho, não é isso? Mas a bactéria, eu não sei o que tem em comum de... A bactéria também vai tentar fazer isso, não é isso? Toda vez que ela encontra um lugar para ficar, ela vai tirar dali nutrientes para ela permanecer vivo também. Ela vai se alimentar também? Pronto. Oi? Um lar. Um lar, né? Ambos precisam de nutrientes. Muito bem, Aninha. Então, tudo isso a gente vai poder anotar embaixo, tá bom? Do que tá escrito aí nas imagens. Então, é tudo isso que a gente falou. Precisa ter amigos. Qual no chat? Precisa ter amigos? A menor parte de um ser vivo. Encontrar uma característica que seja comum a todos os seres vivos nem sempre é uma tarefa simples. Mas essa dificuldade existe porque só há uma estrutura encontrada em todos os seres vivos que torna possível classificá-los assim. É uma característica que não podemos ver a olho nu. Vamos comparar a estrutura de um ser vivo com a estrutura usada na construção de um castelo. Observe. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter... Opa! Na primeira imagem, a gente vai ter assim, ó. Pedras da parede do castelo. E depois a gente vai ter do lado... Castelo na Espanha. Então, vamos lá. Como são construídas as paredes do castelo? Como que é construído, gente? Por tijolos ou pelos seres humanos? Elas vão ser construídas, pessoal, com pedras, tá vendo? Ó, pedras da parede do tijolo. Tá vendo que é um monte de pedras? Isso. Exatamente. Então, nessa primeira questão aqui, a gente vai escrever com pedras. Prontinho, professor. Certo? Simplesinha essa pergunta. Todo mundo já escreveu? Não. Ok. Eu ia dizer que eu já tinha escrevido, mas você dizia... Vamos para 2, então. 2. Todas as pedras que formam as paredes são iguais? Olha ali, elas são iguais? Não. Não, cada uma tem um formato, né? Então, a gente vai assistir lá no não. Posso falar minha resposta? Pode. Elas vão ser construídas por pedras. Muito bem. E a 2 é não. Ok. 3. Se o corpo humano fosse dividido em milhares de partes, poderíamos fazer uma comparação com a parede do castelo. Como você explicaria a semelhança entre os dois exemplos? Responda em seu caderno e compartilhe sua resposta com os colegas. Dá pra fazer aqui, professora? Dá sim. Vamos fazer rapidinho, vou dar 2 minutos. Amores, eu quero que vocês grifem isso daqui, tá bom? A célula é a menor parte de um ser vivo. Então, se eu chegar para vocês e perguntarem qual a menor parte de um ser vivo, o que vocês vão me responder? A célula. A célula. Muito bem, muito bem, muito bem. Isso vocês não vão esquecer nunca, porque vocês vão guardar no coração de vocês, não vão? Ô, Pro, mas tá no nosso coração uma célula. Tá mesmo. Vamos lá. Mas todas as células são iguais? Não. Não, já respondi. Já respondemos na de cima, né? Mas vamos lá. Vamos responder a pergunta da Yumi usando novamente o exemplo do castelo. Agora vamos pensar nas formas do castelo. Observe na imagem ao lado, as pedras da parede são diferentes das pedras que contornam as janelas. Tá vendo? Bem diferentinho, né? Existe um motivo para que as pedras utilizadas na construção sejam diferentes?
Que motivo é esse? Oi. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu vou construir uma parede, não vou? Vou. Só que nessa minha parede, eu quero construir, ó, uma janela assim, certo? Então, eu vou fazer aqui juntar aqui minhas pedrinhas. Até aqui tudo bem, né? Tô juntando aqui as pedrinhas para fazer a parede. Opa, chegou nessa parte aqui. Essa pedrinha, ela vai poder ser reta? Não. Não, porque senão ela vai passar. Então, eu vou ter que mudar a forma dela, não vou? Ela vai ter que ser mais arredondada, não vai ter, não? Uhum. Sim? Então, tá bom. Isso aqui vai ser a mesma coisa, tá? As pedras, elas precisam se encaixar de uma maneira correta. Se elas forem todas da mesma forma, a gente não vai conseguir esse encaixe para poder sustentar o contorno das janelas, tá bom? Então, as pedras precisam ser diferentes para que a parede possa segurar essa janela. Entenderam? Sim? Uhum. Muito bem, agora que a gente já respondeu a 4, vamos prosseguir. No corpo humano também é assim. As células que compõem cada parte precisam ter características especiais, pois vão desempenhar funções diferentes dependendo do órgão em que estiverem. As células do pulmão precisam ser flexíveis, pois esse órgão se abre e fecha com a entrada e a saída de ar. As células do coração são fortes e capazes de fazer contrações rápidas durante os batimentos cardíacos. As células que formam os seres vivos... As células que formam os seres vivos não são todas iguais. Cada tipo de célula tem uma função diferente. Essa parte a gente vai grifar também, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês. Então, como a gente viu nos exercícios anteriores, a gente vai ver que cada célula vai ter um componente especial, vai ter uma característica diferente, porque depende do que a gente precisa, tá bom? Então, essa parte aqui, a gente vai grifar. Então, se eu perguntar para vocês se todas as células são iguais dos seres vivos, o que vocês vão me dizer? Não. Cada um Bonito. tem uma função diferente. Isso, cada célula tem uma função diferente. Muito bem. Todo mundo já grifou essa página 12? Sim, acabei de grifar. Muito bem. Quantas células são necessárias para formar um ser vivo? Vamos ver, que pergunta interessante do Paulo. Ô, Pro, já pode grifar, né? O negócio verde, né? Pra gente não... Isso. Cada ser vivo possui um número de células compatível com seu tamanho. Se as células são para um corpo de um ser vivo como os tijolos de uma construção, quais seres vivos da imagem ao lado possui mais células? Qual deles possui menos células? Então, olhando aqui a imagem, gente, qual que vai possuir mais células? O cachorro? O cachorro grandão, né? Porque ele vai ser maior, não é isso? É. Então tá. Qual vai ter menos células? Acho que o camaleão que tá no rabo do cachorro. Isso, que ele é o menorzinho de todos, né? O rato. Ah, tem um rato ali? Que é camaleão aquilo. Deixa eu ver. É o rato mesmo, o rato é menor. O rato é menor. A Pro não tinha visto o rato ali, tá muito branquinho. Mas o rato vai ser melhor, né? Então, o cão maior vai ter mais células e o rato vai ter menos células. Eu acho que é um camaleão, hein, Pro? Não é, porque o ratinho, ele é pequenininho e ele é fininho. O camaleão, apesar dele ser pequenininho, ele vai ser mais gordinho.
Então ele vai ter mais célula. Um rato azul. Um rato. Isso não é rato, amor. Isso aqui é o camaleão. O rato tá aqui embaixo, ó. Cadê? Tem rato, Aqui, ó, do camaleão, lado do cão. Ele se camuflou mais do que o camaleão. Mais que o camaleão, é tem verdade. coelho, tem um ratinho. Pois é. Aí, ó. Vamos lá, então. O coelho Calma e aí, o rato são camuflados. Vamos lá. Sabemos que existem seres vivos tão pequenos que só podem ser vistos com auxílio do microscópio. Esses seres vivos, em sua maioria, são formados por uma única célula. Veja alguns exemplos dos seres vivos que possuem apenas uma célula. Então, vamos ver, ó. Bactérias, paramécios em uma gota de água. Olha aí quando você está bebendo água. Algas protistas na água. Muito bem. Os seres vivos podem ser formados por várias células ou por apenas uma célula. Seres vivos que possuem várias células são chamados de pluricelulares. E o que tem apenas uma célula é chamado de unicelular. Essa parte aqui a gente também vai grifar. Eu já grifei. Ok. Então, se eu perguntar para vocês, o que é um ser vivo pluricelular? Os seres vivos podem ser que possuem várias células. Várias células, né? E um unicelular? Várias células são chamadas pluricelulares. Que possuem apenas uma célula. Muito bem. Ó, Rô, então vamos lá. Pluricelulares vão ter várias células. Unicelular, uma única célula, certo? Essa é bem importante. Pode colocar um coraçãozinho do lado. Tá bom, eu não sei fazer coração. Não, mas eu não quero colocar um coraçãozinho. Pode colocar uma estrela, um chuchu, um coração, o que você quiser. Eu vou colocar uma carinha. Ok. Aonde o braço tem que colocar? Do lado aqui do quadrinho da 13. Fiz um coração não, uma estrela pessoa. Ok. A descoberta da célula. As células nem sempre foram conhecidas. Antes da invenção do microscópio, não era possível visualizar uma célula. Mas depois que esse instrumento foi desenvolvido, um cientista chamado Robert Hooke visualizou as primeiras células. Hooke construiu um microscópio simples, que não era tão potente quanto o que conhecemos atualmente. Ele observou um pedaço de cortiça, que é formado por um conjunto de células mortas da casca de uma árvore. O cientista percebeu que, ao observar o pedaço da cortiça ao microscópio, que ela parecia ser feita de espaços vazios, aos quais deu o nome de célula, tá? Muito bem, olha só o que ele observou. Tá mostrando aqui pra gente, certo? Então, vamos lá. A palavra célula significa quarto pequeno e tem sua origem no latim. Hooke comparou os dois espaços que havia na cortiça e pequenos cômodos vazios. Vamos lá, então. Com os avanços das pesquisas, os cientistas ficaram sabendo que, na verdade, dentro daqueles espaços vistos na cortina, existiam estruturas vivas que formavam os seres vivos, as células como conhecemos hoje. Foi assim que surgiu a teoria celular. A teoria celular afirma que todos os seres vivos são formados por células. Essa aqui a gente vai grifar, certo? Encontrando o intruso.
Você já viu uma célula? Não? Olhe bem para o seu corpo. Ele é feito de milhões de células juntas, impossíveis de ver a olho nu. Por isso, existem aparelhos e exames que ajudam a ver de pertinho tudo o que está acontecendo no seu corpo. Abaixo há um laboratório onde são feitos estudos e pesquisas. Porém, algo parece que não faz parte do ambiente. Você consegue encontrá-lo? Vamos ver se a gente acha. O que não faz parte do ambiente aqui, gente? Eu já sei, pronto. Guarda-chuva aí. Esse guarda-chuva. É o guarda-chuva. Muito bem. Guarda-chuva. É para circular, professora? Isso, só circula o guarda-chuva. É só guarda-chuva? Só, amor. O guarda-chuva é esse negócio. Por que esse guarda-chuva é colorido? Acho que para ajudar vocês a enxergar. Quando, tipo, só tá chuviscando daí mesmo. Guarda-chuva aí. É colorido, eu não sei, mas é. É amarelo. Não pode mostrar. Tipos de células. As células nascem de outras, semelhantes a elas, que se dividem. Nos seres vivos pluricelulares, elas se desempenham funções que dependem da parte do corpo onde estão. Algumas células se mantêm vivas durante toda a nossa vida, mas existem outras que vivem apenas alguns dias. Então, às vezes, tem célula morrendo agora no nosso corpo, né? As células que revestem o nosso intestino são exemplos de células que vivem por muito tempo. Elas duram de 2 a 5 dias. Depois desse prazo, outras células novas substituem as células antigas que são descartadas. As células são pequenas estruturas que estão vivas. Elas podem se alimentar, respirar, crescer, se reproduzir e depois cumprir o seu ciclo da vida, que é morrer. Esse aqui vocês vão grifar, tá? O quê? O negócio verde? Não, que tá aqui em azulzinho pra vocês. O negócio verde também, mas primeiro isso aqui. Eu já vou circular o torno. O grifar o torno. E uma carinha de feliz. Muito bem. Uma carinha de feliz. Isso. Mas é muito importante sabermos que as células se formam no corpo dos seres vivos pluricelulares, não vivem separadamente, por isso elas não são seres vivos, tá? Então vamos lá. As células de um pluricelular são partes vivas do seu corpo. Uma célula sozinha não é um ser vivo, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, uma célula da minha pele é um ser vivo? Não, né? Só se ela estiver junto comigo, aí ela vai ser um ser vivo através de mim. Agora, se eu separar essa célula do meu corpo, ela deixa de ser vivo, ok? Então tá. Então, nós somos seres vivos unicelulares ou pluricelulares? Por quê? Pluricelulares, porque a gente tem muitas. Tem mais de uma Isso célula. mesmo, Troy. Exatamente. Nós somos pluricelulares. Oi? Fazer o quê? Aí é para responder essa pergunta, né? Se a gente é pluricelular ou unicelular. Eu acho que a gente é unicelular. Uni, a gente só tem uma célula? Ah, não, pluri. É Pluri, né? Somos pluricelulares. seria só uma célula. Exatamente. Não seria duas, sei lá.
Eu já tô fazendo minha resposta. Muito bem. Não, o que você tá falando? Já tô colocando aqui, amor. Não. Pro 5 minutos. Você acha que se pudéssemos transferir uma célula que está no nosso pulmão para o coração, ela funcionaria corretamente? Sim ou não? Não. Não, né? Não. Porque a do pulmão, elas têm que se esticar, não é isso? Ó, quando a gente respira, ó, enche e solta, né? Enche e solta. Agora a do coração, ela precisa bater rápido. Tem que esticar ela várias vezes rapidinho, certo? Porque a gente bate muito o coração. Então, cada uma vai ter uma característica. Não pode ser uma ir pro lugar da outra, senão dá ruim, né? Ô, Pro, Não, minha resposta vai ser assim, porque a gente se estica. não. Porque elas ficam de jeitos diferentes? Exato, né? Porque cada célula vai ter uma função. Elas não têm a mesma função. Tem. De jeito diferente. Muito importante. Apesar de serem diferentes quanto seu formato, vamos lá, gente, isso é muito importante. Cada célula vai ter 3 partes fundamentais, tá? Que vai ser a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Muito bem. A membrana plasmática é uma cobertura fina que envolve todo o material celular, como se fosse uma bolsa. Então, por exemplo, não tem uma piscina? A gente vai ver a piscina, não vai? Então, nessa piscina, meus amores, a gente não vai ter as bordas da piscina? A borda da piscina vai deixar a água sair de lá? Não. Não. Essa vai ser a mesma função da membrana plasmática, tá bom? Ela não vai deixar que todo o material que tá ali dentro saia, tá bom? Então, vamos lá. O citoplasma é o material gelatinoso que fica envolvido na membrana. Então, esse material, a água da piscina, vamos colocar assim, a gente vai chamar de citoplasma, tá? E o núcleo da célula é o local onde ficam armazenadas todas as informações do ser vivo, de onde saem as ordens para que as células realizem suas funções. O núcleo vai ser como se fosse um cérebro para a célula, tá? Então, ela que vai mandar todas as informações. Se ela precisa de nutrientes, se ela precisa ir para algum lugar ou alguma coisa do gênero, certo, amores? Então, essa vai ser as funções. Aqui a gente vai grifar tudo. Tudo que tiver? Tudo. Até Você tirou a funções. apresentação? Ah, é. Deixa eu voltar. De grifar tudo que tem aqui? Calma, que eu vou mostrar. Metade, daí agora grifei outra metade. Peraí, deixa eu mostrar. Grifar tudo? Calma, deixa eu mostrar. As células possuem 3 partes: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Essa aqui a gente vai grifar também. A gente não pode esquecer nunca, nunca, nunca disso. Quais são as 3 partes, meus amores? Membrana plasmática, a citoplasma e o núcleo. Muito bem. As células não são sempre do mesmo formato. Elas sempre possuem uma membrana, citoplasma e núcleo. Nas figuras a seguir, escreva M para identificar a membrana plasmática, C para identificar o citoplasma e o N para indicar o núcleo.
Então, o cérebro, a gente vai indicar... Ele indica o quê, meus amores? O núcleo, o citoplasma ou a membrana? Como assim? Lembra que a Pro falou para vocês, pra gente imaginar, o que o núcleo fazia? Ah, como se fosse o núcleo. É como se fosse o núcleo, né? E a gente vai ter aqui o músculo do braço. Oi. Quando a gente for escrever cérebro, a gente vai fazer como aqui nesse quadradinho? É, porque a gente vai ter aqui, olha, embaixo, tá? Vamos olhar aqui. A gente vai ter 3 tipos de célula, tá vendo? E ela vai mostrar pra gente as células do cérebro, do músculo e da face de uma criança. Ai, deixa eu deixar de apresentar. Vocês estão vendo? Embaixo das imagens, tá? São 3 tipos de células aí. O primeiro aqui, ó, o primeiro quadradinho do cérebro, ele tá indicando a membrana, o núcleo ou o citoplasma? Membrana. A membrana, isso. Então, a gente vai colocar o M. Muito bem, Troy e Safira. O segundo quadradinho. Núcleo, N. O N, muito bem. Vai indicar o núcleo. A membrana é o primeiro quadradinho. Oi. Até 3 minutos. Ok. Mas a gente vai terminar isso. Todo mundo já deve saber, né? Que é o citoplasma, né? Que é o material que fica aqui no meio. Muito bem. Agora, a célula muscular lisa. A célula muscular lisa. O primeiro quadradinho vai ser o quê? O núcleo. O núcleo, muito bem. O segundo quadradinho. Membrana. A membrana, olha aqui, ele tá apontando para a bordinha da célula. Isso, amor. E o por último? O seu citoplasma, muito bem. Agora aqui, olha, no primeiro quadradinho da terceira célula, vai ser o quê? Citoplasma. O citoplasma, muito bem. O segundo quadradinho vai ser o quê? O N de núcleo, né? Muito bem. E o terceiro quadradinho? Muito bem. Amor, estão liberados para o intervalo, tá bom? Voltem às 2h50. Beijo, amores. Até daqui a pouco.